Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 34. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 34. Você está lá? Olha o nosso tema na tela, qual é? Eu estou vendo muito de vocês ali naquela fotinha, viu? Por causa de direitos autorais, coisa do gênero, você não está muito focalizado ali, mas você está ali. E o nosso título da mensagem de hoje é Vida em Comunidade. Vida em Comunidade. E dizem os historiadores que existe um livro na Bíblia que continua sendo escrito no céu. E um capítulo na Bíblia que continua também. Quais são eles? Hebreus 11, Galeria da Fé, homens que romperam com questões e limitações pela fé. Esse livro ainda continua sendo escrito, porque continuam homens e mulheres rompendo circunstâncias difíceis pela fé. Eu e você. E o livro aberto é o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos de Jesus, os discípulos de Jesus, continuam vivos nos nossos dias. E deixa eu dar uma boa notícia para você. Somos eu e você. Dá uma olhada para o discípulo de Jesus ao seu lado. Então, quando a gente lê Atos dos Apóstolos, irmãos, nós estamos lendo um livro que tem tudo a ver conosco agora, que está aberto no céu e havendo um registro. E olha como é que começa lá, verso 34, depois do apóstolo Paulo, voltando um pouquinho mais, o apóstolo Pedro, haviam cerca de quase 50 discípulos de Jesus que ouviram dele a promessa: eu vou para o céu, mas eu vou derramar sobre vocês o meu Espírito Santo, e quando vocês forem cheios do Espírito Santo, vocês vão andar por toda a terra, vocês serão as minhas testemunhas, cheios de poder e autoridade. Cumpriu-se a promessa. Pedro se levanta no meio dos irmãos, lá na festa de Pentecostes, cheio do Espírito Santo, com línguas estranhas sobre ele, língua das pessoas, dos povoados que haviam ido até aquela festa judaica, e ele começa a ministrar, eles começam a ministrar, todo mundo se reúne ali, e ele começa a pregar o primeiro sermão da história. A primeira comunidade começa a atuar com um sermão. E o sermão do apóstolo Pedro não era outro senão falar do que Jesus fez e do que ele foi testemunho ocular durante 3 anos e meio. Ele foi contando o relato inteiro, as pessoas foram com o coração compungido, desesperados, e você vai ver comigo na narrativa aqui o que aconteceu, verso 30 e... Eu falei 4? Você pode pular mais 2, 36? Portanto, é o final do discurso, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que vamos fazer? Sabe aquela dinâmica de fim de culto que a gente faz um apelo por vezes aqui? O apelo foi invertido, tamanho poder de uma comunidade atuando numa comunidade diferente. O apelo veio de lá para cá. Tá bom, entendi, maravilhoso, o que eu faço então? E aí Pedro responde dizendo, verso 38, Pedro responde: arrependam-se. Qual é a primeira coisa que ele diz? Qual é o primeiro fundamento da fé cristã, irmãos? Arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome, para perdão do que, irmãos? Para perdão dos pecados, e receberão o quê? Receberão o que, irmãos? O que os homens receberam também? Ficou só com aqueles 50 discípulos? Não, foi oferecido a eles também. E vocês receberão poder do Espírito Santo, o dom. Pois a promessa é para vocês, é para os seus filhos, e para todos os que estão longe, e para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Você foi chamado por Deus? Essa promessa do derramamento do Espírito Santo, perdão dos pecados e arrependimento é para mim e para você. Aí verso 40, com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia, irmãos, houve um acréscimo àquela comunidade de praticamente 3.000 almas. E aí a vida dessa nova comunidade, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no templo, no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria
e sinceridade. E o verso 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E como é que termina o seu verso aí, independente da sua versão? E o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Pai, dá-nos entendimento nessa noite. Corrige toda a imperfeição dos nossos conceitos mais profundos do nosso coração. Usa da tua palavra, usa do teu espírito, usa daquilo que ouvimos o testemunho do Marcílio, usa daquilo que já vem acontecendo nessa comunidade há tantos e tantos anos, teu Espírito Santo agindo nos corações para nos transformar na comunidade que o Senhor sempre sonhou em ter e ser o Senhor dela. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar? Muito bom. Imagina que dia glorioso esse. Eu não sei como é que você lê a Bíblia, mas eu particularmente, é uma experiência minha, se servir para você, ótimo. Mas eu gosto muito de ler a Bíblia tentando criar cenários na minha mente, tentando me projetar para a história, nem sempre como uma personagem da história, mas talvez uma testemunha escondida, para enxergar os detalhes que a história bíblica está trazendo e narrando, para identificar nessas histórias, muito mais do que informação intelectual, para de alguma forma me convencer momentaneamente da importância daquilo, mas nunca me conectar com aquilo. Eu não sei você, mas a Bíblia está cada vez mais se tornando um livro histórico para muita gente. Que legal história, as pessoas são capazes de admirar uma narrativa dessa, mas jamais se identificar como alguém que pode viver essa realidade. E a primeira boa notícia que eu quero te dar hoje à noite, entre tantas que vou dar, é que esse cenário que eu e você acabamos de ler, fácil de ter uma imagem dele, Deus criou para que eu e você vivamos. Os historiadores dizem que essa igreja que foi fundada em Atos 2, e particularmente terminada em 47, mas não terminada, porque ela tem sequência, ela vai passar por outras fases, essa igreja é a igreja matriz. A igreja que não nasceu do conceito humano de forma nenhuma. Não foram os homens quem a idealizaram. E nem os homens quem a projetaram. Os homens viveram na dinâmica do poder do Espírito Santo. Quando o homem entrou em cena, trouxe prejuízo, mas não é o assunto de hoje. Mas esse é o padrão de Deus. Deus sempre sonhou em se manifestar numa comunidade. No Antigo Testamento ele tinha um povo exclusivo. Qual o nome? Israel. Lembra? Como é o nome do povo de Deus no Antigo Testamento? E como é o nome do povo de Deus no Novo Testamento? Pergunta. Queria tanto saber fazer aquele barulho de grilo, sabe? De mato, de acampamento. Qual é o nome da comunidade que Deus tem um compromisso e uma aliança agora no Novo Testamento? A igreja. A comunidade é a igreja. Deus sempre se manifestou em comunidade. Nós estamos cada vez mais, e é natural, até pela proximidade, a gente admira muito a cultura americana para um monte de coisa. E para muitas coisas ela é mesmo um horizonte bom para nós. É um bom modelo do que fazer. Mas nos últimos 5 anos eu estava estudando isso, lendo um livro, daqui a pouco eu dou o nome para você, que vou fazer a citação de um texto, de um trecho dele. Cresce-se cada vez mais processos muito, como eu diria para não ser agressivo, mas muito sutil, de valorização da individualidade, de expoentes únicos. Por exemplo, tem agora alguns programas lá, desses programas curtos, que valorizam aquelas pessoas que ficaram ricas sozinha. Então põe para lá. E a gente gosta de ver aqueles grandes expoentes, aqueles heróis solitários. Parece que a gente se projeta neles. Mas aquele não é o projeto de Deus. Porque se você estudar a fio a história dessas pessoas que dizem, eu venci sozinho, é impossível que pelo menos uma única pessoa não tenha sido, com uma fração até que pequena, responsável por aquele sucesso. É ou não é verdade? Quantos de nós aqui sobreviveu sem os cuidados dos pais? Nenhum. É muito provável que nós sejamos os animais, os racionais, mais dependentes das pessoas do universo. Nós dependemos muito. Uma criança não sobrevive muito tempo se não tiver os primeiros cuidados e indo para casa não ter o cuidado dos pais. Nós devemos muito aos nossos pais. É ou não é verdade? Quantos aqui têm essa consciência? Nós devemos muito aos nossos pais.
E nós estamos vendo uma geração cada vez mais está apagando a memória dos nossos jovens. Parece que jovem não tem compromisso com o que aconteceu antes. Não é só porque ficou arcaico, é porque às vezes não tem noção da grandeza que é estar debaixo de um teto. Eu não quero te impressionar, mas eu venho de favela. Eu venho de uma família que não sabe o que é ter uma casinha. Minha mãe até hoje não tem a casa própria. Pela misericórdia de Deus eu tenho. Ela está em vias de. Mas a gente viveu muito em favela. Muito de favor em casa de parentes. Passamos por 5 despejos, ações de despejo. Sabe o que é despejo? Aquilo que a gente vê às vezes na TV, aquilo existe mesmo. O camarada para um caminhão na porta da sua casa, depois de pegar outras, eles não fazem uma ação só, né? É uma série de ações, e depois de sair reunindo pessoas por aí, eles paravam, e eu lembro até hoje, quando eu vi aquele caminhãozinho caracterizado de despejo, era uma luta. Eles pegavam a geladeira assim, tendo ou não coisa dentro, e jogavam a geladeira, a cama ia. Quando a gente chegava nos abrigos, irmãos, o que a gente tinha pouco, já não era mais nada. E eu sei o que é estar no lugar sem saber o que é um teto. Mas o tempo todo eu tinha minha mãe. E eu me agarrava ao fato de ter minha mãe. Eu tinha esperança. Mas eu sei o que é isso. E hoje, por graça, misericórdia de Deus, eu moro numa casa. Eu habito com uma mulher, com uma filha, numa casa. Como a simplicidade do mundo, é o lugar mais confortável, o lugar mais desejado. Mas sabe, irmãos, mesmo com uma formação muito prejudicada, eu tenho na minha história alguns heróis. Minha mãe, um dos meus tios, alguns primos, que ao longo do tempo, sempre quando eu os vejo, me emociono. Alguns que vejo com menos frequência, né? Agora vejo a minha mãe também como visitante, e toda vez que vou na casa da minha mãe, eu fico pensando, poxa, quanto tempo eu deixei de dizer, muito obrigado, mãe. Obrigado, mãe. Então, uma dica aqui para os nossos jovens, cuidado. A história é importante para aquilo que nós somos hoje, quer sejamos muito ou pouca coisa. A história é importante. Pensa, por exemplo, nessa comunidade. Olha as poltronas confortável que nós estamos. Olha todo o aparato para esse culto estar acontecendo. Ar-condicionado, aparelho de som, esse microfone sem fio na minha mão. Não é um ambiente gostoso e agradável? Nem sempre foi assim. A história diz, eu não estava aqui, se alguém estiver aqui me ajude nos detalhes, Antônio Luiz está aqui. Era uma fundição isso aqui, não era, Antônio Luiz? Um galpão abandonado e uma comunidade de pioneiros. Meter a picareta na prática aqui mesmo. Talharam tudo isso que nós estamos vendo aqui. Muita gente morreu, irmãos. Morreu, mas tem o sangue deles aqui por trás desse reboco. Muita gente pagou um preço. Essa cadeira que eu e você estamos sentados, alguém pagou um preço altíssimo para dar esse luxo e conforto para nós. A história dos pioneiros dessa comunidade, ela deve ser tratada com muita, mas muita gratidão da nossa parte. Graças a Deus pelo pastor Carlos Alberto. Graças a Deus pela pastora Sueli. Graças a Deus pela família do pastor, e tem aqui o representante Antônio Luiz, irmão da pastora Sueli. Graças a Deus por esses pioneiros que abriram um espaço para transformar essa comunidade no que ela é hoje para mim e para você. Eu vim depois, já estava tudo pronto. Mas temos desafios agora? Agora essa comunidade atual, temos desafio com essa casa? Temos. Já ouviu falar no Projeto Neemias, por exemplo? Não é assunto da noite, mas o Projeto Neemias, lá atrás, em 2010, ganhamos um Vale da Graça, um espaço de transformação de vidas. Eu tive o privilégio de fazer parte daquele grupo, que em 48 meses, tijolinho após tijolinho, eu lembro ficava lá no fundão, e a gente, mês a mês, colocava um tijolinho, compramos aquele lugar a prazo, e nós pagamos aquele lugar abençoado. E eu consigo medir, junto com a minha esposa, o quanto nós fomos abençoados, não é, Débora? Por termos feito parte daquele projeto, porque nós vivemos em comunidade. Nós vivemos em comunidade. Agora o Vale da Graça está precisando da nossa ajuda, no sentido de reforma. Fazer uma reforma boa lá na nossa casa, aquele espaço que tem abençoado muita gente, e que vai continuar abençoando. E está lá. E eu queria que você, para conhecer, não dá para explorar aqui o assunto todo dele, mas ele tem me apaixonado o coração. Porque é uma grande oportunidade de eu agir junto com a minha comunidade em prol de um desafio da comunidade. Vale da Graça. Você entra lá no cgsed.com.br, conheça a história daquele lugar, conheça os caminhos que você pode, os valores que você pode, do jeitinho que você pode, e contribua, porque eu tenho certeza, à medida em que nós caminhamos em comunidade, Deus nos abençoa em comunidade. E eu dizia que Deus é um Deus de comunidade. Eu vou fazer algumas afirmações antes de entrar no aspecto mais prático da ministração. Eu queria fazer algumas considerações afirmativas. Eu estou lendo o livro do Benny Lipscher, pastor e fundador do Jesus Culture, e ele diz lá no livro dele chamado
enraizado, que ganhei de um amigo, e minha esposa saltou na frente, está lendo, e ela me levou a ler um dos capítulos que fala sobre comunidade. Ele diz o seguinte: independência e isolamento podem ser até normais na nossa cultura, mas são contraculturais no cristianismo. O cristianismo simplesmente não funciona em isolamento e independência. Funciona apenas e exclusivamente no contexto de comunidade. Não dá para ser chamado cristão fora do contexto da comunidade. É mentira, não existe. E, aliás, a Bíblia não fala de cristianismo. O cristianismo é um conceito maravilhoso que foi criado pelos homens para a identificação de um grupo comunitário, de uma comunidade. Nós somos cristãos, ou seja, pertencemos a uma fé única, exclusiva e igual. Embora sejamos diferentes, Deus quer nos ajuntar como comunidade. Gosto de Jesus chegando em Jerusalém, e há um texto da Bíblia que chama o lamento de Jesus sobre Jerusalém, quando diz: ó Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha junta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Em outras palavras, sempre quis transformar vocês numa comunidade, e vocês não desejaram isso. E qual é a comunidade que Deus tem agora no Novo Testamento, irmãos? A igreja. Tira Israel e põe igreja. Tira Israel e põe igreja. Porque pode parecer, porque estamos sentados nessas disposições aqui agora, um pertinho do outro, nesse formato, que nós estamos hoje à noite aqui cultuando a Deus como comunidade. Pode ser que não sejamos comunidade. Um ajuntamento, uma assembleia solene, um tempo bom, uma palestra, uma ministração, faz efeito para um, para outro não, gosto, não gosto. Isso pode ser qualquer outra coisa que não comunidade, porque para ser comunidade, o traço mais característico eu achei no dicionário informal, que diz o seguinte: existem diversos conceitos sobre comunidade, vários possíveis, e eles permeiam toda a área do conhecimento filosófico, sociológico e por aí vai. Agora, partindo de uma definição etimológica, temos que comunidade vem do grego, aliás, vem do latim, communitate, que pode ser entendido da forma mais simples, como um conjunto de seres vivos interrelacionados que habitam o mesmo lugar, tendo tudo em comum. Comunidade é gente diferente, vivendo interligada umas às outras, tendo tudo como comum. O que é comum para você é comum para mim também. O que é importante para você é importante para mim também. Aquilo que desafia o seu coração, desafia o meu também. Para onde você está indo, eu estou indo também. Isto é comunidade. E esse lugar é abençoador. Algumas afirmações. Nosso Deus é um Deus de comunidade. Gênesis 1:26 diz assim: façamos, qual é o verbo? Qual é o pronome que vem antes? Nós. Está no plural ou no singular? No plural. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que é isso? Deus Pai chama Deus Filho e Deus Espírito Santo. Escuta, vamos fazer o homem. E o homem vai ter uma característica, uma marca. Ele vai se parecer conosco em caráter, vai ser semelhante a nós em propósito. Deus estabeleceu a raça humana em comunidade e inseriu o homem e mulher lá no Éden, para ser parte da comunidade que ele tinha. Deus é um Deus de comunidade. Você consegue dizer isso? Deus é um Deus de comunidade. A Trindade é uma comunidade. É Deus Pai. Vamos juntos? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Lembra quando a gente fez primeira comunhão? Lembra da cruz? Lembra disso? E é verdade. Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, irmãos, nós concluímos aqui facilmente que uma das afirmativas mais poderosas que podemos ter é: Deus é um Deus de comunidade. É impossível relacionar-se com Deus e não se identificar com uma comunidade. É impossível. Por quê? Porque Deus é um Deus de comunidade. Nós estamos juntos? Estão me fazendo entender? Estou caminhando o raciocínio aqui com vocês. Quando Jesus veio à Terra, Jesus era um da comunidade, da Trindade, não era? A primeira providência que Jesus tomou no início do seu ministério, sabe qual foi? Chamar gente. Chamou gente diferente umas das outras. Alguns eram parentes uns dos outros, mas Jesus começa a chamar. E chama um, e chama outro, e vai chamando. Daqui a pouco Jesus funda uma nova comunidade, uma comunidade de 12 homens. E aqui vem uma outra afirmativa. Depois da obra da cruz, presta atenção nisso. Depois da obra da cruz, a maior obra que Jesus desenvolveu entre nós foi a preparação de 12 homens para viverem em comunidade.
E através desses 12 homens, todo mundo viver em comunidade. Por isso, irmãos, vai aqui mais uma afirmação. Uma das grandes bênçãos de se viver em comunidade é que a comunidade é provedora de segurança. Nós estamos seguros nesse ambiente. Queria ter essa boa notícia. Eu e você estamos seguros nesse ambiente. E se formos aqui nós, comunidade, nós estamos debaixo de uma segurança eterna. E eu não estou falando da segurança social. Um doido pode entrar por essas portas, jogar uma bomba aqui, mas qual é a segurança? Nós vamos para o céu. E uma das grandes seguranças que Jesus nos deu, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, o que ele disse? Eu estou no meio deles. Boa notícia, irmãos, Jesus está entre nós. E isso é um fator de segurança. Ele só prometeu isso para 2 ou 3, números mínimos de comunidade. Mas pastor, e quando eu estou em casa sozinho, Deus está lá? Tá. Mateus 6,6. Tu, pois, quando orares, entra no teu quarto em secreto, ore ao teu Deus em secreto, que te vê em secreto e que vai te recompensar em secreto. Ele está falando de recompensa. Presença, ele falou de comunidade. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. E a boa notícia, mais uma delas que vou te dar hoje à noite é: esse lugar aqui, irmãos, está cheio de segurança para mim e para você. E um dos fatores de segurança, dá uma olhada, essa pessoa da sua direita à esquerda e desconfiadamente para trás. Dá uma olhada se não é seguro estar com essa pessoa aqui hoje à noite. Deixa a sua carteira cheia de dinheiro aberta, pertinho dela. Feche os olhos para orar. E quando você abrir os seus olhos, terá mais dinheiro do que quando você deixou. Você recebe isso ou não? Eu diga amém. Não faça o teste agora. Calma, estou só na introdução. Não faça. Mas é um ambiente seguro, irmãos. Você está no lugar seguro, você está na comunidade da graça. Essa comunidade alguma vez já lesou você? Nunca. Já te ofereceu muita coisa? Bastante. Se eu abrisse o microfone aqui, para você vir aqui testemunhar do quanto você já foi favorecido nessa comunidade, eu penso que nós vamos ficar até domingo que vem e não vai dar conta, porque nós temos uma série de testemunhos de quantas vezes nós fomos protegidos pela comunidade. E quando eu estou falando da comunidade, não pense você que eu estou dizendo exatamente sobre isso aqui, não. Estou falando da tua célula. Quantos estão numa célula? Faz um barulho de quem está feliz. Vou perguntar de novo. Quantos estão numa célula? Você está debaixo de segurança. Porque Deus tem muito prazer na sua célula. Quantos dirigentes de célula estão aqui? Por favor, fiquem em pé. Só os dirigentes por enquanto, seus auxiliares. Dirigente auxiliar de célula, fiquem em pé aí. Fiquem em pé. Você que ainda não é um dirigente auxiliar, eu queria que você louvasse a Deus por esses guardiões, esses sentinelas semanais, que estão numa célula guardando você, te abençoando, orando por você, por tua casa, por tua família. Esses são heróis, são co-pastores com o pastor Carlos Alberto. Obrigado, turma. Gente perfeita esse pessoal aí que levantou? Não, mas gente que gente que a gente pode confiar. É ou não é verdade? Já confiou no dirigente de célula e você foi abençoado? Quantas vezes? Um monte, porque célula é lugar de segurança. Deus estabeleceu a célula para segurar a gente. Eu já disse outras vezes aqui, mas vou com uma frase só. Eu só estou hoje à noite aqui segurando esse microfone, me comunicando com você, fazendo as coisas mais extraordinárias que podem acontecer na terra, pregando o evangelho, porque uma célula me segurou. Eu pensei em desistir da fé muitas e muitas vezes, mesmo ouvindo Carlos Alberto com a Bezerra de manhã e à noite. O que me sustentou e o que me projetou para continuar no trilho foram pessoas heróis, que eu tenho um monte deles aqui na minha mente, no meu coração, os quais guardo com muito carinho, que oraram por mim, que me estimularam, que me ligaram, que mandaram SMS, que foram na minha casa, que insistiram comigo, que me sustentaram em fé. Vocês não têm noção quantas vezes eu perdi a fé e eu fui apoiado pela fé do outro. Quantas vezes eu perdi a visão de esperança e fui sustentado pela esperança do outro. Quantas vezes eu me olhei numa perspectiva derrotada e eu fui levantado em coragem pela visão de um outro. Eu olhava e falava, não é possível que ele me vê assim. E eu lembro que na minha ordenação pastoral, em dezembro de 2014, num dos primeiros cultos aqui em 2015, Lucas, tinha uma multidão de gente chorando. Eu pensei que estava feliz, não, estava chorando de tristeza, porque não criam que Deus podia fazer alguma coisa com num homem como eu, dizendo, olha, meus cabelos estão brancos, você me deu muito trabalho, mas eu estou feliz pela obra que Deus fez na tua vida. Naquele dia eu não sabia que tinha feito tanto mal para tanta gente assim, que eu tinha dado tanto trabalho, mas a célula é uma comunidade que
traz segurança. É ou não é? Outra afirmação. Vida em comunidade, irmãos, traz proteção. Qual é a palavra? Proteção. Você consegue aí, respeitosamente, se você conhece a pessoa, envolvê-la com o teu braço, para dar destaque para esse negócio da proteção? Faz proteção, protege a pessoa aí. Se você sentiu algum cheiro estranho, dá uma segurada aí. Dá uma segurada na respiração. Esse irmão não está cheirosinho, mas está abençoado. Não, está tudo cheirosinho, não está cheirosinho? Tá ou não está cheirosinho? Ó que delícia. Sabe como chama isso? Proteção. Você e eu estamos protegidos. Olha o guardador da minha e da tua vida. Olha como a gente tem gente, irmãos, que está guardando a gente. Eu destaquei agora os dirigentes de célula. Você pode ter certeza, se esse dirigente de célula é sério, e eu sei que ele é, você não tenha dúvida que o seu nome está todo dia na oração dele. Pai, guarda essa pessoa. Você que faz parte de uma célula, talvez você não saiba, essas pessoas pagam um preço diário com o seu nome em oração. Senhor, protege, Senhor, anima, Senhor, fortalece, Senhor, dá saúde, dá vitória, Senhor, abre porta de emprego. Essas pessoas estão guardando, protegendo a gente todos os dias. Talvez você não saiba quantas vezes o seu nome vai numa oração. Eu tenho uma célula, eu tenho um GD, eu lidero três células, uma delas o pastor Ronaldo Bezerra, orem por mim. A célula do pastor Ronaldo Bezerra eu supervisiono. Tenho lá 3 dirigentes. Todos os dias, eu e Débora citamos o nome deles. Eu passei um período de 3 meses, irmãos. Todos os dias, pela manhã, eu gravava uma oração de no máximo 2 minutos. Pai, protege. A minha oração era todo dia, Senhor, protege, guarda, livra do desânimo, livra. Durante 3 meses eu fiz isso, irmãos. Porque nós fomos chamados para ser uma comunidade que protege uns aos outros. Quando a gente vê aquela cena que o apóstolo Pedro desenhou, lá em 1 Pedro 5,8, diz que o inimigo, o diabo, inimigo da nossa alma, ele anda ao derredor. Não se iluda, irmãos. Enquanto nós estamos aqui nesse ambiente, o diabo está circundando esse ambiente aqui, procurando uma oportunidade para destruir eu e você. Mas o apóstolo Pedro continua dizendo, o inimigo, o diabo, ele anda ao derredor buscando quem possa tragar. Sabe quem ele traga? Quem está isolado sozinho. Porque tem um monte de gente, talvez você esteja aqui hoje à noite, foi uma das orações do Gabriel. Talvez você esteja aqui debaixo de mágoa, magoado com alguém aqui dentro, dessa comunidade. E essa é uma das grandes iscas que o diabo tem para tirar você do meio da manada, transformar você num alvo, focalizar em você e como um leão, acabar com a tua vida. Cuidado com a mágoa, cuidado com o ressentimento, porque a mesma comunidade que levanta, por vezes é a comunidade que fere. É nos relacionamentos e nos vínculos que a gente é mais ferido e fortalecido. E toda vez que a gente é ferido, só tem um caminho ferido. O ferido precisa abrir mão do orgulho. Ir até a pessoa e dizer, olha, eu estou sentindo isso contra você. Eu não quero viver debaixo de perturbação. Eu quero que você me perdoe, porque tenho nutrido contra você um sentimento. Eu tenho me transformado num alvo fácil do diabo. Eu estou fora da comunidade e eu não quero mais isso. Eu quero viver em proteção. E aqui está um dos fatores mais complexos dos nossos dias, da nossa sociedade. Viver em comunidade requer humildade. Requer o que, irmãos? Humildade. Em outras palavras, se olhar numa perspectiva bem menor do que a gente eventualmente está se olhando. A gente não é tão importante assim, não. O diabo tem prazer em gente que tem um pensamento mais elevado de si mesmo. Porque uma das coisas para viver em comunidade, irmãos, é o princípio da autoridade. Alguém tem autoridade sobre nós. Não estou falando de autoritarismo, mas nós precisamos nos submeter a alguém. E às vezes essa pessoa que você está submetida, ela é economicamente abaixo de você. Talvez ela é culturalmente abaixo de você. Talvez ela é do aspecto teológico com menos conhecimento que você. Mas Deus a estabeleceu para esse tempo para abençoar você e eu. Eu já tive conflitos, eu não vou dar nomes aqui, mas já tive conflitos no meu coração. Não me submeto àquele tal fulano. E toda vez que a gente age assim, e eu vivi isso, eu vivi quase 1 ano e meio, minha esposa está aqui, derramando muita lágrima, porque eu estava endurecido, eu não vou me submeter a fulano, eu não vou, eu sou, em outras palavras, mais importante do que ele. Eu não dizia, mas eu cria. Eu fui quebrado por Deus, irmãos. Passei por um processo, porque humildade é um processo doloroso e dolorido. 1 ano e meio, minha esposa insistindo, acordava de madrugada, Genaro,
Minha esposa estava no outro quarto orando às lágrimas. Senhor, fala com meu marido, ele está endurecido. Ela chorava na minha frente, estava almoçando, coisa normal lá em casa. Lembra, Débora? Ela olhando para mim assim, as lágrimas corriam. Eu falei, mas o que está acontecendo com você? Eu não aguento mais ver você nesse caminho de morte. Você está num caminho de morte. Graças a Deus por minha esposa que não reforçou aqueles meus traços. Ela me confrontou, me animou. Eu voltei, acertei a questão com quem deveria, irmãos. E hoje é um dos meus melhores amigos. Estão trabalhando juntos. Um amigão. Mas eu tive que me dobrar. Irmãos, o Espírito Santo está trabalhando na igreja para dobrar a gente. E dobrar a gente diante de Deus e dobrar a gente diante uns dos outros. Não estou falando de deusamento. Estou falando de humildade. Reconhecer que você é maior do que eu. Você é maior do que eu. Que me submeter a você é uma bênção. Que isso é vida em comunidade. Você é mais importante do que eu. É a cultura dos nossos dias? Não. Você é importante, você é o cara, você pode, sua estima tem que estar lá em cima, você é poderoso, Deus ama você, Deus vai fazer. Irmão, Deus vai fazer nada em você, Deus vai fazer em nós. Um dos pronomes mais satânicos dos nossos dias é eu e meu. Não existe eu e meu, é tudo nosso, irmãos. Linguagem da favela, é tudo nosso. Irmãos, Deus só age no nosso. Deus age em nós, Deus opera por meio de nós, Deus tem prazer em gente que compartilha a vida com outra gente. Deus tem prazer quando a gente vive em comunidade. O que é desafio que o pastor Carlos Roberto diz aqui nesse púlpito, que é um desafio para a igreja, é todo mundo na mesma direção, porque ali Deus ordena a bênção dele para sempre. Salmo 133, quão bom e quão suave, que os irmãos vivam em unidade. Outras diz em comunhão, e os dois dão comunidade, porque ali o verso 3 diz, ali Deus ordena a sua bênção para sempre. Deixa eu te dar uma boa notícia, tem coisas que Deus vai fazer em termos de bênção na minha, na sua vida, que só vai fazer nesse ambiente assim, em comunidade. Por isso, irmãos, que culto é lugar para não faltar nunca, porque uma comunidade não se visita, uma comunidade não é algo que me atrai por uma programação que colocaram na internet que vai ser pregado. Comunidade é uma família para pertencer. Comunidade é uma família para eu e você pertencermos. Pertencemos para quando? Para a eternidade. Isso aqui é um grande ensaio. O céu vai ser isso aqui, nós tudo juntinho um do outro. Tudo juntinho, sem dor de cabeça, sem hora para terminar, sem metrô da linha vermelha para pegar amanhã, sem Buscopan, sem louça de domingo à noite para lavar, sem aquela música do Fantástico, aquela música final do Fantástico, dá um terror na nossa alma, não é? Não vai ter nada disso, irmãos. Vai ser um lugar delicioso, mas o grande ensaio para isso, sabe qual é? É aqui. Por isso, você tem o hábito de faltar no culto e faltar na tua célula, para com isso, porque tem coisa que Deus vai fazer na tua vida, você estando lá. Não é nem pela internet, porque a internet, tem gente assistindo a gente hoje, agora à noite, não pode estar aqui por mobilidade reduzida, não pode estar aqui porque está longe, mas tem uma porção de gente que está me ouvindo agora e me vendo, que deveria estar aqui na comunidade. Vem para cá, santo, venha, santa. Corra que dá tempo ainda. Domingo que vem você vai estar aqui. Mas a sua célula, o que é mais importante? O culto na igreja ou a célula? O que é mais importante? O culto aqui na igreja ou a célula? Os dois. Qual é? Faz com o dedinho aí para eu ver. Os dois. Porque tem coisas que Deus vai fazer no culto e tem coisas que Deus reservou para fazer onde, irmãos? Na célula. E eu não vou quantificar, tá? Mas a maioria das vezes que eu fui abençoado por alguém anônimo foi numa célula. O pastor Dodô abriu um precedente aqui na hora do ofertório que eu vibrei. Antes de ofertar, perguntar para alguém, tem uma necessidade pela qual eu posso orar? Você recebeu a oração de alguém? Deus vai atender essa oração. E quem fez a oração? Não foi você, foi alguém. Eu estava ali com o Gabriel. Eu abri com ele uma particularidade. Ele orou por mim, por coisa que estava só no meu coração. Eu dei só uma introduçãozinha para ele, sabe? Não vou contar tudo para ele. Deus deu para ele uma palavra de ciência sobre mim. Ministrou na minha vida um assunto que eu não abri com ele. Fui abençoado hoje à noite pelo Gabriel Varenga Júnior, meu amigo. Tem coisa que Deus faz na célula. Por gente comum, sem microfone na mão, sem maquiagem, sem essas luzes endemoniadas matando o pregador. Elas são boas, mas se vocês verem a pizza que está aqui embaixo, eu saio daqui exausto, moído. A minha voz, né? Essas luzes são maravilhosas, irmão. Obrigado, Senhor, pelas luzes. Tem alguma coisa que chama ribalta aqui? Cadê o Julião? Eu ouvi esse nome, eu pensei que era um demônio. São luzes, né? Ribalta? Tá. Mas enfim,
Mas sabe, irmãos, Deus quer operar por meio da sua célula. Deixa eu te dar um estímulo. Não falte na sua célula por nada. Consegue dizer para a pessoa do lado direito e esquerdo aí? Eita, era para falar uma coisa só, você aproveitou para mandar recado? Se seu dirigente falou alguma coisa além dessa frase, você receba em nome de Jesus. Receba. Ele estava engasgado aqui, ele não queria falar lá, agora ele sentiu a vontade. Mas enfim, tamo junto ou não? Caminhando para o fim. A leitura que fizemos de Atos 2, do 36 até o 47... ela começou porque Deus derramou o Espírito Santo sobre uma comunidade. Lembra da minha oração? Ou da minha fala introdutória? Uma comunidade recebeu o poder do alto em Jerusalém, no meio de uma festa judaica importantíssima daqueles dias. Muitos judeus que não viviam em Jerusalém de fato, moravam em outras cidades, já tinham a sua linguagem misturada com outros povos, já não falavam mais a língua nativa. Essas pessoas são tomadas pelo Espírito Santo, e a primeira evidência do Espírito Santo é derramamento de línguas como de fogo, repartiam sobre cada um, e eles falavam com as pessoas e elas entendiam o que estava sendo falado. Um dos grandes valores na vida em comunidade é comunicação. Já reparou como comunicação é uma faca de dois gumes? Já reparou? Eu tenho andado com medo, por vários depoimentos que tenho recebido, dessa coisa de você gravar áudio no WhatsApp. Isso é perigosíssimo. A pessoa grava um áudio de 10 minutos, manda para você, eu já recebi. Irmãos, áudio de 10 minutos. Como consegue? As pessoas às vezes não conseguem estabelecer uma comunicação em 10 minutos, um diálogo, como um monólogo, porque você manda lá o áudio de 10 minutos, é um monólogo, é só você falando. E, cara, quando ele... E assim, eu faço o seguinte, eu quando vou ouvir um áudio desse, eu ouvi outro dia, eu liguei para o cara e depois para falar. Eu peguei uma folha e fui anotando tudo quanto ele foi falando no áudio. Porque se eu não estivesse anotando, possivelmente não responderia 10% das perguntas dele. Como manual de 10 minutos? Irmãos, o celular ainda serve para fazer ligação. Pode parecer loucura, mas não é para Facebook, WhatsApp, Instagram, rede social, não. Ainda liga. Esse aparelho ainda serve para ligar. Comunicação é uma arte. Aí você manda um áudio. Para você ser mal interpretado, amigos, o diabo tem um poder de traduzir as coisas para as pessoas, que é um fenômeno. Por exemplo, saiu brigado com a mulher de manhã. Dá para pedir perdão por WhatsApp? Dá ou não dá? Mulher, você gostaria de receber um perdão? Olha, eu queria dizer que eu estou arrependido por um áudio no WhatsApp. Você gostaria? De jeito nenhum. Me liga, espera chegar a noite. Olha, eu vim pedir perdão. Traz um bombonzinho. Estou valorizando vocês, hein, mulherada? Traz uma flor. Traz alguma coisa acompanhada do arrependimento. Tem a lágrima nesse negócio, mas o WhatsApp não. O WhatsApp é útil para uma série de coisas, não para pedir perdão. Cuidado, hein, irmãos? É chave em vida em comunidade, é comunicação. Qual é a chave? Comunicação. Mas se você me perguntar o seguinte, o que é importante para preservar a vida de uma comunidade? Eu vou responder para você no verso 47, que eu tenho ele anotado no meu coração. E todos os que criam perseveravam na doutrina dos apóstolos, diga comigo, doutrina dos apóstolos, partir do pão, nas orações e na comunhão. Vamos juntos? Doutrina dos apóstolos, partir do pão, comunhão e orações. Você consegue dizer sozinho? Que tortura! Você disse 2 vezes e não gravou? 4 elementos. Imagina uma cadeira. Quantos pés precisa uma cadeira para ela ser uma cadeira segura? Quantos? Imagina esses 4 pés sendo uma cadeira para a gente sentar numa vida em comunidade saudável e abençoada. Primeira delas, doutrina dos apóstolos. Mas o verbo que antecede esse verso 42 é perseveravam. Qual é o verbo? Perseverar é quando está tudo bem? Perseverar quando a coisa é luta. Vivemos numa cidade que requer muito do nosso tempo. Mobilidade, fácil. Tem gente que 3 horas para ir, 3 horas para voltar. 1/4 do dia em condução.
É uma exigência natural dos nossos dias, de uma grande metrópole. É ou não é? O tempo não é um dos grandes impeditivos para a gente ter uma vida mais saudável, de qualidade, pessoal e em grupo? É ou não é? Mas mesmo assim o Espírito Santo está chamando a gente para perseverar. Qual é o verbo? Perseverar. Primeira coisa, aonde? Doutrina dos apóstolos. Guarda isso no seu coração. Doutrina dos apóstolos significa ensino da palavra de Deus. Esse púlpito aqui é uma das grandes referências no cenário nacional e internacional por ensino consistente bíblico das Escrituras. Pastor Carlos Alberto é conhecido por aí, eu já fui com ele para fora de São Paulo, como um homem fidelíssimo às Escrituras. 52 ou 53 anos de vida pastoral, sem que nenhuma heresia tenha sido atribuída a ele. É um dos grandes expoentes. Eu nunca vi pastor Carlos Alberto em um lugar, ele não ser chamado para ser preletor oficial. Tem gente que a gente admira muito pela internet, tem muita gente comunicando. Gente que a gente admira, eu tenho também. Eu já fiz a conta, os caras que eu tenho me mirado para aprender alguma coisa, esses caras têm influência do pastor Carlos Alberto. E todas as vezes que encontro o Carlos Alberto, eles se dobram. Você é meu pastor. Eu vi o Geraldo Alckmin lá na Câmara, condecorando o nosso pastor, com a maior honraria do governo do Estado, dizendo, esse é o meu pastor. Perigo o pastor Carlos Alberto, né? Mas aquele homem dizia, esse é meu pastor. Esse cara não diz isso para ninguém. Você já ouviu ele falar o nome do padre dele? Porque ele é católico. Mas o Carlos Alberto ele chama de meu pastor. Essa comunidade é uma comunidade séria no seu ensino bíblico. Essa comunidade da graça comunidade da graça é séria naquilo que ensina e que inspira. Então, quando nós estamos falando de perseverar na doutrina dos apóstolos, é perseverar na frequência do culto. Ô meu irmão, olha, rompa com dor de cabeça, rompa com dor de barriga, rompa com qualquer outra dor que você tenha, porque olha que coisa maluca. Acho que eu peguei ainda uma última safra de gente que tinha uma ideia de igreja mais próxima do original da igreja, que para mim é impossível não vir no culto no domingo. Há 18 anos, raras foram as vezes que eu não vim em 2 cultos. E eu não me lembro nenhuma vez em 18 anos em que eu não vim pelo menos em um culto. E hoje a gente vê as pessoas deixando de vir ao culto por qualquer coisa. Dor de cabeça, está com dor de cabeça? Vem na igreja, você vai ser curado. Vai ficar em casa fazendo o quê? Eu vou tomar Doril e ficar lá? Não, vem para a igreja, irmãos. Está escrito, se alguém estiver enfermo, chama o presbítero, ele vai orar pela essa pessoa, ela vai receber com fé a oração e vai ser curada. Porque às vezes o que você toma de remédio é efeito colateral. Oração não. Toda vez que a oração cura alguma coisa, não dá problema em outro lugar. É uma benção. Então, se você estiver enfermo, venha para a igreja. Está triste? Vem para a igreja. Está chateado? Vem para a igreja. Está alegre? Vem para a igreja. Persevere na doutrina dos apóstolos. Meus irmãos, esses cultos têm sido uma bênção na vida de tanta gente. Tem sido assim na sua vida? Eu estou aqui domingo pela manhã, eu estou aqui domingo à noite, eu estou aqui de quarta-feira, eu estou no GD, eu vou numa célula, a minha semana é comprometida com essa agenda. Eu não estou dizendo que você precisa fazer igual a mim. Isso para mim é um valor, eu tenho perseverado. E às vezes o sono, o cansaço, a fadiga. Irmãos, eu saio daqui do culto, eu almoço em casa, minha esposa, ela fica com a minha filha, eu praticamente a tarde toda eu durmo, para me recuperar, para vir bem para cá agora, emocionalmente bem. Isso é uma delícia estar aqui. Nós precisamos perseverar na doutrina do ensino. Nós temos um curso aqui de segunda-feira, irmãos. Quando vocês estão em algum curso do trio de treinamento das segundas-feiras aqui? Tem sido uma bênção para você? Casados e felizes, fé e finanças, sempre abundantes, maturidade cristã. Estou esquecendo alguém? São os 4 que estão acontecendo aqui. Irmão, segunda-feira a igreja está aberta. E sabe o que tem acontecido aqui de segunda-feira? As pessoas têm sido ensinadas. Há uma transferência de informação e de consistência bíblica e de prática de vida cristã tremenda aqui às segundas-feiras. No próximo turma, se você não está, venha e vai ser muito abençoado. Segundo pé dessa cadeira, comunhão. Comunhão, perseverem na comunhão. Perseverem em manter a unidade nos desafios coletivos. Igreja não serve para cuidar das minhas necessidades individuais só. Elas são supridas, mas elas são supridas no contexto da coletividade. É eu mais você, é você mais eu, é Deus nos abençoando juntos. Então os meus interesses pessoais, eles não podem sobrepor aos interesses coletivos, às necessidades coletivas. Nós precisamos ter muita perseverança, irmãos. Comunhão é uma coisa séria, comunhão é ter tudo em comum. É por isso que tem tanto casamento ruim, que se casam, fazem um contrato, fazem um pacto civil, mas não tem as coisas em comum. Não tem. São unidades autônomas vivendo dentro de uma casa, concorrenciais. Eu já atendi casais, por exemplo,
que eles não entenderam como conjugar a vida financeira, e eles ficam disputando quem ganha mais. E disputam depois quem gasta mais. Sob a premissa seguinte: o dinheiro é meu, eu que saí para trabalhar, você cuida do seu, eu cuido do meu. E a casa indo para o fracasso. Eles conseguem manter isoladamente, dentro de um contexto de casamento, as suas próprias vidas. Dá certo isso? Não. Casamento é uma coisa tão profunda, tão abençoada, que a premissa bíblica é que nós nos tornemos um. Deixará pai e mãe, unir-se a sua esposa, e ambos se tornarão uma só carne, em todos os aspectos. Comunhão. E geralmente quando a gente tem dificuldade para praticar isso em casa, a luta é maior na igreja. E o contrário também é verdade. Quando isso é uma prática lá em casa, ela é uma prática abençoada na igreja. Terceiro, partir do pão. Partir do pão naqueles dias era o seguinte: hoje em dia a gente parte o pão no McDonald's, no salsichão, em qualquer outro lugar, não tem problema nenhum, é uma delícia. Mas para a cultura da época judaica, partir o pão era intimidade. Qual é a palavra? Era ser íntimo. Era entrar na casa de alguém para partilhar da refeição sem cera nenhuma no rosto, sem fazer tipo, sem arte cênica, sem nada escondido no coração. As pessoas sentavam nas mesas para estarem juntas, irmãos, elas não tinham nada escondido no coração. Absolutamente nada. É por isso que a gente vê células indo muito bem e outras células não indo tão bem. E geralmente o traço comum tem célula que as pessoas se sentam para estarem juntas e não tem nada escondido. Não tem pecado, não tem uma prática, não tem um vício, não tem um hábito. Elas são autênticas naquele grupo. A tendência é Deus abençoar a gente assim. E gente que entra com máscara, fazendo tipo de que é e não é, nunca é abençoado. Porque é uma prática, irmãos. A intimidade é uma coisa tremenda. Deus deseja ter conosco relacionamentos significativos. E relacionamento significativo é aquele onde não tem nada escondido. Tem uma porção de mulheres que o grande sonho dela é ter acesso ao WhatsApp do namorado. Senha. E o cara guarda aquilo a 7 chaves. E gente casada também. O cara tem a senha dele, é dele e ninguém sabe. Eu brinco lá em casa, a minha filha tem o número da minha senha. Quando eu vejo meu celular perdido por lá, está lá no YouTube dela lá, porque ela tem o número da minha senha. Ela pode entrar no meu WhatsApp, nas conversas que eu tenho, nos sites que eu visitei lá no Google. O que eu tenho visto no YouTube, não tem nada escondido lá em casa, irmãos. A minha esposa pode pegar o meu celular a hora que ela quiser, eu dela, não tem problema nenhum. E o que tem de casal se dando mal nesse aspecto, hein? Mulher que tem o seu celular bloqueado, ninguém sabe a bendita da senha. Nem o Steve Jobs. Se ressuscitar, vai destravar aquele iPhone. Isso traz ou não traz insegurança para uma família? Traz ou não? Imagina para uma comunidade, para uma igreja, uma comunidade de fé. Traz também. Precisamos ser perseverantes, irmãos, no partir do pão, na intimidade. Andar sem nenhuma intenção escondida. Tudo que é meu é seu e tudo que eu vivo você pode ter acesso. A minha vida é um livro aberto. Imagine você. Se aqui puséssemos esse telão, como você vive durante a semana? Você ia ficar à vontade ou não? Se as suas conversas no WhatsApp fossem postas aqui, expostas, você se sentiria confortável ou desconfortável? Não é para responder. Se o que tem no seu coração agora fosse exposto nesse telão, Deus seria glorificado ou não? Não responda. Precisamos perseverar na comunhão, irmãos. Uma das grandes chaves de uma vida vitoriosa é a comunhão. É viver em unidade. E o último, aliás, está falando de partir do pão, né? Partir do pão. Estou falando da intimidade, andar sem máscaras. E por fim, as orações. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e perseveravam nas orações. Está instituído nessa comunidade. Todos os dias pela manhã, às 7 horas da manhã, nós temos gente orando. Domingo pela manhã, antes do culto, 8h30, meia hora de oração. Domingo à noite, 18h30 às 19 horas, oração. Nós precisamos ser mais perseverantes na oração, irmãos. E eu não estou falando de quantidade de gente. Pode ter pouca gente aqui. Mas olha, guardado as proporções que cada um de nós tem de necessidade na vida, nós deveríamos ter muito mais gente orando nesse culto aqui. Deveria ou não? E é uma tortura, a gente fica aqui dando uma nivelada, né? Vamos orar por isso? Orar? Do que ele está falando? Orar. Às vezes a gente tem a impressão que a gente está falando num lugar assim que ou essa expressão é hostil, ou nós estamos falando com a comunidade não cristã. Porque, irmãos, é um valor para a comunidade de Deus a oração. Porque a oração é uma coisa que sensibiliza a gente. Qual é o verbo? Sensibiliza. Quando você para orar, a tua mente está ativa? Tá. E as tuas emoções?
Também, é orando com razão, mas a emoção está ligada naquilo. Não dá para orar um Deus do céu, um Deus invisível, sem que a nossa razão e as nossas emoções sejam envolvidas. Está aí o motivo de muita gente não ora, não tem vida de oração. Estou falando com ninguém. Não crê que está falando com Deus. Aí quando a gente diz assim, ó, pega na mão do irmão, e se a gente pedir para fazer dupla, é uma loucura, hein? Façam duplas para orar. Meu Deus do céu, o que esse cara está falando? Eu não sei orar, isso é uma mentira do diabo. Todos nós que estamos hoje à noite aqui sabemos orar. Porque orar é uma conversa. Orar sensibiliza a gente, humaniza. Quando você ora por alguém, você ouve a oração, aquilo não toca você? E o contrário também é verdade, quando ela ouve a sua oração, também a toca. Oração faz conexões. Oração estabelece vínculo. Oração nos mantém vivos, irmãos. Olha, uma das grandes evidências que nós estamos vivos para Deus é que a nossa boca tem palavras para dizer para Deus e para as pessoas. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos aprender muito sobre oração, não precisamos? Mas sabe como a gente aprende a orar? Chuta aí. Como você aprendeu a andar de bicicleta? Se é que você já aprendeu. Como você aprendeu a andar de bicicleta? Andando. Meus irmãos, uma criança de 2 anos sabe navegar num celular. Sabe ou não sabe? Sabe por quê? Tentativa e erro. Nós precisamos aprender a arte de orar. Porque alguns de nós está muito petrificado por falta de vida de oração. Não temos comunhão com Deus em oração, temos pouca comunhão com as pessoas. Aí nessa hora de orar uns pelos outros, é uma ameaça. Quando na verdade a oração uns pelos outros é uma grande oportunidade de nos abençoarmos mutuamente. Vamos ficar em pé?